Pessoal, tudo bem? Quero convidar vocês para participar e assistir o nosso primeiro podcast aqui que estamos inaugurando com Oséias Gomes, um dos grandes empresários de Ponta Grossa, né? E um dos objetivos dessa conversa é justamente poder conversar um pouco, não sobre a trajetória empresarial, mas sobre os grandes aprendizados e as grandes decisões que nós precisamos tomar justamente para poder alcançar os patamares que nós queremos, né? O Oséias fez a publicação de alguns livros, um deles de Gestão Fácil e outro Negócio Escalável, né? Tem mais um que a gente vai comentar aqui, né, Oséias? E dentro desses livros a gente percebe várias questões, tanto como a necessidade de delegar, a necessidade de acompanhar metas, às vezes até desenvolvimento de alguns sistemas próprios para a gestão dos processos. E a gente trouxe o Oséias justamente para contar, vai ter esse lançamento, esse livro novo que o Oséias, que inclusive é o fundador da Odonto Excellence, ele tem o objetivo de trazer alguns dos conhecimentos bíblicos para a questão da gestão empresarial. E, Oséias, vou pedir para você dar uma aberturinha aí, se apresentando rapidamente, e a questão do livro para a gente conversar alguns dos pontos, justamente de quais foram as decisões, talvez críticas, que você teve durante toda a sua jornada empresarial e o que talvez da Bíblia ou de alguns outros ensinamentos que você teve foram importantes para você conseguir ter aquelas pontos de inflexão, as viradas de chave. Mário, primeiramente, obrigado aí pelo convite, os meus cumprimentos a todo o público que está com você nesse momento. Espero que possamos aqui transmitir um pouco do nosso conhecimento, daquilo que estamos fazendo e encorajar as pessoas, criar engajamento, enfim. Então, eu sou um empresário que eu sempre digo que eu sou um empresário emergente. O que é um empresário emergente? É um empresário que não tinha uma prospecção, não vem de família abastada, não é sucessão de nenhuma empresa, e começa a entender o que é o empreendedorismo e se lança ao mercado e as coisas acontecem. É claro que na vida empreendedora, quanto mais preparado você estiver, menos você erra. Uhum. A quantidade de erros que a gente tem, mesmo tendo um certo conhecimento, mesmo buscando eu me tornei um autodidata aos 17 anos de idade. Não tenho uma base de ensino fundamental, escolar, faculdade de grande relevância, de grande monta, porque sempre estudei em escolas públicas. Mas eu sempre me dediquei muito ao autodidatismo. E a minha história é uma história de superação em vários aspectos da minha vida. E como você falou sobre os livros, quando eu decidi escrever o livro Gestão Fácil, eu escrevi por um motivo muito óbvio, né? Eu sempre fui um questionador do mercado. Tudo que o mercado faz, eu procuro ver se aquilo não está sendo compilado, ou se as pessoas não estão repetindo o que ouve falar. Uhum. Geralmente acontece, né? E um dos casos do Gestão Fácil é esse, né? Durante muito tempo eu ouvi falar, e até hoje a gente ouve as pessoas dizendo assim, não acredito no sucesso de quem não trabalha pelo menos 15 horas por dia. E confesso que isso sempre me intrigou muito. Uhum. Eu sempre questionei isso. Porque sucesso para mim é o equilíbrio das coisas. E na vida empreendedora a gente busca sucesso. Um dos pilares é a riqueza. O outro pilar eu acho que tem que ter paz. Ninguém quer empreender e perder a sua paz. Sim. Ou a saúde. Né? O outro pilar é a saúde, né? Outro pilar é a família, amigos, né? O bem-estar. E eu acho que quem trabalha 15 horas por dia, ele não tem tempo para fazer as coisas da vida. Claro que eu entendo muito bem quando nós estamos implementando uma empresa, estamos validando a empresa, existe aquele momento específico de implementação que, claro, nós temos que ter uma dedicação muito maior, às vezes até mais do que 15 horas. Sim. Finais de semana, enfim. Mas isso não pode fazer parte do dia a dia, não pode ser uma regra. Sim. A gente quebra a regra quando nós estamos empreendendo, iniciando o empreendimento. Eu lembro justamente de uma gravação que você falou uma vez, que você não gosta de acordar cedo.
Não gosto. E que tem toda essa teoria que o pessoal fala hoje, ele acorda às 5 da manhã e tem um dia muito mais eficiente. E quando a gente está nesse período de rampagem das empresas, justamente tem essa rotina, né? Mas é muito comum para os novos empreendedores, né, depois dessa rampagem, manter o mesmo estilo de vida, que acaba sendo às vezes até centralizador, né? E por vezes impede o crescimento da empresa. Quando você iniciou toda a tua jornada ali de montar o Odonto e tudo mais, o que foram os gatilhos ou as percepções, as nuances que tiveram para você perceber, justamente, eu acho que gerir envolve muito a questão de delegar, né? O que foram as percepções e os erros que você teve para perceber quando e como fazer? Todo mundo fala de meta smart, né? Mas o empreendedor tem aquela coisa de fazer muito na raça, né? E às vezes não ter conhecimento. Por mais que a gente estude a cultura ou, às vezes, ou por vezes a própria prática, ela acaba com a teoria, né? Então, como que foi esse processo de delegar e tendo toda a rede de franquias que você tem hoje, dá para dizer que você delegou muito bem todo o trabalho, né? Só voltando aí, quando eu falo que eu não gosto de acordar cedo, eu gosto, né? Só que se eu não tiver nem compromisso de manhã e eu puder dormir um pouquinho mais, eu durmo. A minha consciência não pesa por isso não, e tá tudo certo. Já aconteceu de ter dias que eu acordei e falei, poxa, eu não tenho nada na agenda, vou dormir até as 9. E eu dormi até as 9, enfim. Mas tem dia que, geralmente eu acordo 6h30, 7 horas, eu não me sinto punido se tiver que ficar um pouquinho mais tempo ali. Veja bem, para empreender, primeiro, o empreendedor precisa ter conhecimento. Ele tem que buscar conhecimento. Mas só conhecimento não basta. O segundo passo é ele ter capacidade de aplicabilidade. Terceiro, ele tem que criar habilidade. Que é quando você começa a criar poder de escala naquilo que você faz. E aí sim nós começamos a criar tracionamento em tudo que nós estamos fazendo. Empreender, a gente tem que primeiro criar um projeto. Sonho todos nós temos. O sonho que não é transformado em projeto, ele não se torna nada. Sonho, projeto e realização. O problema é que as pessoas querem empreender, mas elas não criam, elas têm um sonho, tem um sonho de empreender. Sim. Já tem um projeto para isso? Já criou um modelo de negócio? Você já criou um produto, um serviço para oferecer ao mercado? E tem mais uma coisa. Todas as vezes que a gente for criar algo para oferecer ao mercado, a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, isso aqui onde eu vou precificar, quanto isso vai me custar para colocar no mercado, isso atende uma necessidade do mercado, ou é uma inovação que realmente ela vai transformar o comportamento do mercado. E então são questionamentos que a gente tem que criar em cima de um produto ou um serviço. E em volta disso, depois disso bem definido, a gente faz o sistema, o inverso disso. É criar qual é a cesta, qual é a plataforma, qual é o combo de benefícios que o produto ou serviço tem. O que eu tenho visto muito são pessoas, o cara pensa em um negócio legal. Ok, qual que é o seu negócio? Eu criei um aplicativo que faz isso, coisa e tal. Ok, esse aplicativo, você vai monetizar onde? Quem que vai pagar para usar o seu... cara... São sonhos, eu lembro... São devaneios. Aí acontece, a gente tem que começar a entender as coisas. Quando a gente ter uma ideia legal, essa ideia tem que ter... Você tem que entender se você vai trabalhar B2B2B, B2B2C, B2C2B, sei lá, tem várias formas, tem várias composições que tem que acontecer. Tá, onde que vai ganhar, quem que vai pagar, quem que é interessado aqui, quem que é interessado ali. Isso aí tem poder de escala, está atendendo uma necessidade realmente, ou é algo pequeno, porque a decisão de mercado é fácil. Cara, criar um produto ou um serviço, você vai trabalhar onde? Primeiro, eu vou trabalhar em um nicho de mercado. Bom, então, minha fatia ela é menor. Não, eu vou modelar minha empresa em outra empresa. O máximo que você consegue fazer é dividir o público, né? Terceiro,
eu vou tirar, o que eu estou criando é tão top, é tão bacana, que eu vou tirar alguém do mercado. É disrupção. É disrupção. E tem um quarto mercado aí que talvez podemos chamar do mercado da criação, realmente. É aquele cara que, vamos pegar aqui até a frase do próprio Henry Ford. Quando perguntaram para ele assim, Henry Ford, por que você não fez uma pesquisa de mercado quando você criou a Ford T? Ele falou, se eu fizesse a pesquisa, as pessoas pediriam um cavalo mais rápido. Como eu não fiz a pesquisa, eu criei o Ford T. Quer dizer, tem muitas coisas, a gente ouve muito falar sobre a dor do mercado, né? Você tem que entender a dor do mercado. Mário, se for entendido a dor do mercado, é porque já tem uma necessidade muito acentuada. Quando nós vamos atrás de entender a dor do mercado, é porque tem uma necessidade desacentuada. E que muito provavelmente nós não somos os únicos que estão percebendo isso. Agora, existem coisas que a gente lança no mercado, que quando nós lançamos ao mercado, nós estamos falando com um público novo. Nós estamos falando com um público que não conhece aquele produto. Sim. E aí furar essa bolha, né? Barreiras e colocar o produto ao mercado é diferente. Sem dizer que nós temos hoje isso em qualquer produto, em qualquer serviço, a não ser aquilo que já entrou no hábito familiar, no hábito de consumo das pessoas, como alguns serviços que já criaram, já viralizaram. Mas se isso não aconteceu, nós temos um mercado que eu considero um mercado disperso. As pessoas que estão andando, elas não percebem o teu serviço, não percebem o produto. O cara compra um carro, tem lá um computador de bordo maravilhoso, e ele está mais preocupado com o status que o carro vai dar para ele. Sim. E ele não vasculha o manual do carro, o manual do carro, o computador de bordo do carro. Quer dizer, cara, alguém tem que se preocupar. Às vezes tem ferramentas lindas, maravilosas. Eu vou te contar uma história aqui. Eu comprei eu tinha vontade de ter uma X6. E chegou uma X6 em Curitiba que veio com os bancos vermelhos, que na época não tinha ainda essa parada aí. E o comprador foi lá e diz a história que quando chegaram para comprar, o casal brigou e não compraram o carro. E tinha sido encomendado para eles o carro. E eu cheguei logo depois. Quando eu olhei aquela X6 com o banco todo vermelho, diferentona, eu falei, cara, é minha. Cara, eu tava tão empolgado com o carro, tinha vontade de queria ter uma X6. Aí eu, na época, negociei ali, coisa e tal, e eu sentei no carro, e o vendedor ficou do lado de fora. Ele me deu algumas instruções, mas são instruções básicas. Você imagina um carro com uma tecnologia embarcada tão grande como um carro daquele, poxa vida, a aula levaria mais de um meio-dia, se fosse me mostrar tudo que tinha ali. Só que o vendedor já vendeu mesmo. Já cumpriu a meta dele. Imagina vender um carro, né? É todo dia que vende um X6. Enfim, cara, quando eu saí do lado de fora do carro, andando no carro, eu me assustei. Aquilo era uma tecnologia nova. Aparecia no para-brisa o painel do carro. Eu olhava, eu tava olhando no vidro do carro e tava aparecendo. Eu falei, caramba, parei o carro. Falei, cara, o que tá acontecendo aqui, bicho? O carro falou, esqueci de contar, tem isso, coisa e tal. Passando uns dias, poxa vida. Aí um dia eu tava andando no carro, alguém falou comigo no carro. Foi o pessoal do concierge. Aí, por quê? Porque eu tava viajando uma velocidade maior e eu reduzi muito. E já fazia um minuto que eu tava... Alguém falou, olha, o seu motorista, o senhor está sentindo, o senhor está com sono? Que legal. Falei, opa, o que tá falando comigo não, nós estamos acompanhando o seu carro, nós estamos do concierge. Aí depois disso eu entendi que eu ia num restaurante, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, em Curitiba, eu ligava, eu só apertava um botão ali e falava com a pessoa, escuta, eu tô indo lá no restaurante tal, não, fique tranquilo, o senhor vai chegar lá daqui a tanto tempo, assim, sabe? Claro, isso é uma tecnologia até que normal, mas eles faziam muito mais. Quando eu chegava lá, já estava reservada a minha mesa. Estava reservado a minha mesa, o lugar. Cara, é muito fantástico. Mas assim, se você não tem a oportunidade de conhecer esse trabalho, você anda com um carro, você não conhece. Então assim, nós temos um mercado disperso. E com isso, o que acontece? Quem tem o produto, ele não cria um processo para que as pessoas aprendam.
Pá, e se o cara jogasse todo dia naquele painel da BM, por exemplo, se fizesse isso comigo, da X6 ali, um videozinho de 30 segundos, todo dia mostrando uma tecnologia nova do que tem naquele manual que está mais para fins jurídicos do que para outra coisa. Talvez, didaticamente, eu aprenderia muito mais. A Apple faz muito bem isso, né? A Apple faz muito bem isso. Então, o que acontece? Hoje, às vezes, tem alguns segmentos, algumas coisas que nós temos que tentar entender o mercado. E entender o mercado hoje, mesmo com a quantidade de informação e conhecimento que está disposto da sociedade. Mesmo assim, ainda eu acho que tem uma grande quantidade de pessoas a nível de Brasil, talvez de mundo, que eu considero como se fosse um bebê. Por quê? Qual que é a analogia que eu quero fazer aqui? Uma criança, quando ela está com sono, ela chora muito. Uhum. Por que hoje a gente não chora para a gente dormir? Porque a gente identifica o que nós estamos sentindo. Estou sentindo sono. Certo. Então eu vou para minha cama, deito e durmo. Uhum. A criança, ela, talvez, muito provavelmente já esteja no colo de alguém e ela começa a chorar. E ela chora. Por que ela chora? Porque ela começa a sentir o cansaço e ela não identifica o cansaço dela. Ela não consegue identificar o próprio sentimento, a própria vontade dela, a necessidade dela. Por isso que ela chora. E eu tenho dito em algumas mentorias que eu faço, falei, gente, às vezes você tem que entender que o mercado é como uma criança que está chorando, um bebê que está chorando com sono. Você provavelmente já deve ter ouvido isso. Você vê uma criança chorando e a gente pergunta, por que ele está chorando? Ah, é que ele está com sono. O bebê está com sono. Pô, é só dormir, mas ele não sabe, por isso que ele chora. As vendas é isso, né? Na verdade, às vezes, a dor que a pessoa procura, na verdade, ela quer solucionar uma dor que ela tem, mas na verdade aquele não é o real problema. Então, tem um exemplo que eu gosto de usar bastante, que é o caso da Harley, né? Qual que é o produto que eles vendem? É uma moto com autocilindrada ou é a possibilidade de uma pessoa com mais de 50 anos recuperar a juventude, né? Da mesma forma, a Apple, que tem a questão do estilo de vida, de simplicidade e minimalismo que ela prega, né? Então, essa identificação da dor do mercado e da real dor do mercado é justamente quando você sai da commodity. Então, e nos processos comerciais que a gente vai ter, de qualquer produto que seja, identificar isso é o grande diferenciador. O problema, às vezes, como no caso do bebê, é que às vezes nem o próprio público está acostumado e entende que aquilo é um problema. Então, quando a gente vai tendo as disrupções, né? Por isso o Uber é um exemplo. A pessoa que coloca o produto, ele tem a obrigação de ter uma questão didática. O didatismo. Às vezes o didatismo é mais importante do que o produto. Porque se você não tiver um aprimoramento didático, as pessoas passarão anos e não conhecerão aquele produto. E o que eu fiz com a minha empresa, respondendo a sua pergunta, foi isso. Quando eu criei a Odonto Excelência, eu percebi que eu vinha de um segmento que tinha um estereótipo muito grande. Que era clínica pequena, fechada, familiar, quase familiar. Né? Não é exatamente isso até. É assim, a odontologia, ela sempre foi olhada muito de dentro para fora. Porque o técnico é natural, que ele sempre olha do ponto de vista dele, o mercado. Só que o empreendedor, ele olha do ponto do cliente, do consumidor, para dentro do negócio. Claro, as duas observações são importantes. Todo negócio tem que ser olhado de dentro para fora. Mas para você entender como se posicionar, como criar acesso, como criar conexões, é de fora para dentro. E em 2002, quando eu cheguei no mundo da odontologia, eu percebi que a odontologia estava passando por uma transformação. Ela estava deixando de ser somente uma profissão para se tornar também um negócio. Aí entram as oportunidades. Eu percebi que eu podia criar algo novo para o mercado. Criei, estava no momento certo, na hora certa. Era grande sacada e eu me lancei como franquia. Foi o que aconteceu com a minha empresa. Quando você perguntou sobre a grande virada de chave, foi eu perceber a oportunidade. E você inovou em várias coisas. Eu vejo, por exemplo, o canal de venda básico, que todo dentista, eu lembro de quando era criança, era usado, era o próprio relacionamento familiar, né? Então vinha pela indicação. E dentro você trouxe, né, teve a capacidade de trazer uma visão de gestão mais sistêmica e comercial para essa operação, né? Que a medicina, por exemplo, tem várias vedações nesse sentido. A advocacia também tem várias vedações hoje nesse sentido. Odontologia também tem, né?
E você conseguiu passar essa barreira. Não é que eu não passar, é que eu não vim me envolvendo com a odontologia em si, né? Uhum. Eu não me envolvo com a parte técnica. O dentista, ele é dentista, ele tem uma autoridade suprema. E ele dentro do consultório, ele é a autoridade maior. Eu vim somando com a odontologia. Hoje a franquia Odonto Excelência, mas eu sou mais talvez uma fintech, uma legaltech, uma empresa de gestão, qualquer outra coisa, do que uma empresa de odontologia em si. Nós respeitamos a habilidade técnica de cada pessoa. Claro, criamos conexões com o paciente, tem várias... Nós entendemos, aliás, resumindo talvez de uma forma mais fácil de entender, existe duas coisas aí dentro, o paciente e o cliente. De quem que é o paciente? Ele é do dentista. Sim. Porque é questão boca. O que é o paciente como cliente? São relações contratuais, financeira, lifetime, value, o cara, são os tickets, são todo o processo que ele convive comigo, é o que vai fazer, é um game. É o que é o mundo de gestão hoje. Sim, e como que você vê hoje, José, a gente está falando de inovação, né, e talvez, pelo menos na minha opinião, uma das pessoas que mais tenta inovar é o Musk, né? E ele tem tentado justamente criar coisas que não existem, como, por exemplo, viver em Marte, né? Ou mesmo a inteligência artificial acoplada na própria pessoa humana. Como que você vê essa evolução? A que ponto você acha que, às vezes, é devaneio dele ou tentativa de ter publicidade direcionada para ele? Vamos lá. Tem as duas coisas. Tem a questão dos devaneios dele, mas se ele acredita que pode chegar em Marte, pode ser que, na verdade, esse Marte nunca existe. Nunca exista. Ele vai vender um sonho para as pessoas, e que nem sempre sonho é ilusão. Entendeu? Porque hoje nós temos que entender que a nossa geração ela vai ter que aprender a conviver com o mundo virtual. O homem e o robô vão ter que andar de mãos dadas. O homem e o robô vão ter que andar de mãos dadas. O mundo virtual, você pega hoje os metaversos da vida. O cara tem por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele criou um metaverso aí, por mais até você estava numa palestra junto comigo, lá aquele dia, você estava junto com ele lá no CPG. O rapaz falando que depois eu fui me inteirar melhor lá com a situação, aqueles espaços que foi alguém lá que criou lá no Rio de Janeiro e colocou o Cabana Palace, o hotel Cabana Palace lá, que é um hotel famoso, onde quando chega no Rock in Rio, todos aqueles grandes roqueiros do americano, eles vêm e se hospedam lá. Naquele momento, os valores dos quartos que estão no metaverso sobem muito. Quem que tá o Grego, tá não sei quem, tá um cantor roqueiro, um rock, e aquilo tem um valor tremendo e tem transação realmente. Sim. Claro que eu ainda acho que a moeda digital, hoje a nossa moeda já é digital. Sim. Hoje, talvez faz muito tempo, nós não temos dinheiro no bolso. Hoje, se você for pagar alguém der 20 reais, não tem conversa. Não existe mais. A moeda já é digital. Agora, a moeda, a criptação da moeda, que eu acho que ainda vai demorar um pouquinho mais. Porque a hora que você criptar, na verdade, e você conseguir pagar, comer realmente, efetivamente, aí nós estamos seguindo para uma outra escala. Mas isso vai acontecer. Sim. Mais cedo, porque a inovação ela empurra a realidade das coisas. A inovação empurra. Por exemplo, hoje comprar um carro elétrico no Brasil é uma furada. Sim. Talvez se eu for só daqui até Curitiba eu consigo ir. Mas é 300 quilômetros, mas imaginou, eu só posso abastecer na minha casa à noite um dia dormindo. Porque... demora. Cara, cacete. Imagina eu ter que parar 2 horas no meio da pista aí para deixar meu carro carregando. É um absurdo. Sim. Isso. A tua comodidade e a tua irritação vai a 1000. Quer dizer, isso se você conseguir espaço, porque geralmente no posto de gasolina tem 2. Sim. Então você vê que é uma inovação que agora os carros vão fazer com que as pessoas coloquem mais pontos de abastecimento, fazer com que haja um dispositivo com que aquilo não leve tanto tempo para abastecer o carro. Isso aí daí são os engenheiros elétricos, sei lá, quem tanto vai ter que se envolver com isso para que isso aconteça. Enfim, a tecnologia ela vai se acoplando, mas isso sempre aconteceu, Mário, sempre aconteceu. Tem um princípio, inclusive, que eles falam que a cada 18 meses a gente tem como se fosse um salto quântico na tecnologia que permite que novas tecnologias e inovações ocorram. Eu gosto bastante de um exemplo ali do Netflix. O Netflix era um programa de assinatura de fita, né, e que foi evoluindo, e eles só conseguiram de verdade lançar de fato o negócio quando
teve capacidade computacional para você ter streaming, né? Então, tem tecnologias que às vezes já existem, né? Tipo, a ideia, né, o princípio já existe, só que não existe um suporte tecnológico, um meio para com que esse implemento ocorra, né? E a gente sempre tem isso e tem, acho que a lei de Moore, salvo engano, que eles falam que a cada 18 meses tem um aperfeiçoamento tecnológico e que é dobrada a capacidade computacional das coisas. E isso é bem interessante e você começa a ver justamente nesses segmentos de tecnologia. Veja só, eu parto do seguinte princípio que tudo que vai ser transformado aqui para frente, eu acho que não é uma nova grande Big Tech que vai surgir. Eu não acho que será isso. Uhum. Eu acho que vai ser alguma outra coisa das plataformas que nós já temos. Agora, uma coisa é fato. Será da observação de comportamentos. Uhum. Por exemplo, mais ou menos, sei lá, em 80 e 90 e alguma coisa ali, quando surgiram-se, até falei sobre isso na minha palestra da Imbix, eu falei sobre isso. Falei, olha, quando chegaram as primeiras inscrições para celular lá em Teremco Borba, eu e mais 2 amigos fomos lá, eu chamo os 3 patetas, foram lá e se inscreveram para que quando chegasse o celular, eles eram os primeiros a ter. Olha só como que é as coisas. Aí pegamos o celular, assim que chegou, aí para quem que nós ligaríamos? Existe uma nomenclatura chamada meeting cofre. Meeting cofre é quando uma tecnologia depende da outra. Sim. E o exemplo mais claro disso é o fax. Uhum. Se você foi a primeira pessoa que comprou fax no Brasil, para quem que você mandaria fax? Sim. No dia seguinte. Cara, você tinha que ser um ajudante de vender fax, porque algum amigo teu comprasse para você poder passar um fax. Porque um fax, uma tecnologia depende da outra. E o celular é a mesma coisa. Na cidade, nós até durante um mês, mais ou menos ali, só nós 3 tinha aparelho. Uhum. E era caro para ligar também, né? E assim, não, veja só. Aí é o seguinte, aí nós, primeiro que colocamos aquilo na cintura, rapaz, ele dava um tom de arrogante do cacete, cara. Tava armado. Aí nós entramos ali no banco, eu trabalhava no banco na época, todo mundo ficou olhando pra mim, eu fiquei com vergonha, fui lá, tirei, guardei aquele negócio, fiquei chateado. Aí eu peguei o celular e liguei pra minha tia. Ô, meu filho, tudo bem? Ô, tia, sabe onde eu tô? Eu tô aqui na rua, tô indo pra... Na rua, como assim? Não, eu tô com meu celular, né? Aquela coisa bonita, todo grafo. Aí, quando chegou a conta da minha tia, rapaz, eu dobrado pra ela. Ela não pagaria nada, porque eu estaria ligando pra ela no telefone fixo. Ela falou, meu Deus do céu, vocês não me liguem mais, meu filho, porque olha só a conta que veio pra mim. Olha só que desgraça que era a tecnologia. Se eu ligasse pra um outro celular, eu pagava e quem recebia também pagava. Olha que absurdo. Quer dizer, era muito ruim a tecnologia. Sim. Mas o que eu acabei de falar, uma coisa começa a empurrar a outra. Era um celular. Então logo, com o mundo da internet, os celulares foram se ampliando. E logo entrou, bom, o cara chegou escolhendo o comportamento. Calma aí, deixa eu botar aqui dentro uma câmera fotográfica. Adeus, a grande, a Kodak, né? Uhum. Disrupção. Tchau, Kodak. Foi embora, Kodak. Porque foto que era coisa de recordação, que nossos avós pegavam lá um álbum de foto para olhar, agora não, hoje é para inclusão social. Você faz check-in, onde está, tá aqui, tá lugar. Daí o cara botou lá um computador, um redator, colocou uma máquina fotográfica, uma câmera de vídeo, enfim. O que era um escritório antigamente está tudo no celular hoje. Tudo dentro do celular, totalmente tudo. Agenda, dicionário, enciclopédia, calculadora, enfim, tudo você tem ali hoje. Agora, quantas ligações você atendeu hoje? Provavelmente, talvez nenhuma. Ligação mesmo. Mensagem deve ter respondido um monte. Sim. Mas qual que é a função principal do celular? Não é ligação. Não é ser um celular. Exato. E outro ponto que a gente tem hoje, talvez para romper essa barreira do celular, a gente percebe pelos novos lançamentos, não tem melhoria significativa, né? Então você vê que aumenta, sei lá, 20%, 30% de capacidade de processamento, mas não teve ainda um lançamento de uma tecnologia nova, às vezes porque não tem espaço para o mercado, ou isso não é vendável, né? Mas o 5G talvez traga alguma coisa nesse sentido, e talvez a questão da inteligência artificial. Veja bem, o 5G ele vai dar mais capacidade para a criação. Mas volto a dizer, sempre será
trazendo benefício, comodidade, tirando a dor, transformando. Então, eu acho que hoje nós não veremos tão cedo assim uma outra Big Tech. Não será. Por exemplo, recentemente, eu gravei um vídeo. Eu tenho negócio no Paraguai. Eu gravei um vídeo normal, alguém agora tem uma tecnologia, clicou lá, eles transformam na minha voz em espanhol. Cara, cadê os... Eu tenho uma maestra dentro da minha empresa. Quando eu mandei pra ela, é da hora, a Laís. Ela olhou assim, mas não ficou, como é que ela falou, não ficou, não sei o que, não ficou bem polido, um monte de cera, alguma coisa. Rapaz, é uma tecnologia. A minha intenção é me fazer entender. Automaticamente, quase que você está pegando o serviço de um professor de línguas e tirando fora. Porque o que acontece? Hoje é a voz. Amanhã não vai 30 dias, 90 dias. O meu funcionário ali, que hoje tem que fazer aula, aprender espanhol realmente, que tem que aprender o espanhol, o que está acontecendo hoje? Ele está tendo que... Ele vai escrever em português mesmo aqui, mas vai chegar lá no Paraguai... Já traduzido. É traduzido para o funcionário de lá. Quer dizer, para que ele aprende a falar? Ele vai botar um microfone aqui, quando ele falar no celular, quando falar na câmera do computador, já vai chegar traduzido. Eu vou falar com uma pessoa, não, mas calma aí, quando as pessoas estiverem próximas da outra, o que eu faço? Simplesmente eles vão criar uma câmera, alguma coisa ali que eu vou falar aqui, já tem hoje o tradutor, mas você tem que escrever e a pessoa digitar para a pessoa ouvir. Vai ser automaticamente. Cara, pega o seu aparelho e eu pego o meu. Eu fico com o fone de ouvido e já vai... E já vai automaticamente, tá aqui, bota o fone. Cara, você vai conversar com as pessoas naturalmente. Então isso, você viu como está ficando complicado? E com isso o quê? Aulas de inglês vai começar a diminuir, aulas de espanhol vai começar a diminuir, hoje as grandes redes. Então, o próprio, agora ChatGPT, cara... Você já pode pedir para ele escrever num ponto de vista, né? E não tem nenhum problema com isso. Zé, mas veja bem, parece que a vida está ficando sem graça. Não tem nenhum problema com isso. Isso, alguém já pensou lá atrás também. O cara que ia lá, pegava um montinho de papel, botava ali e tinha riscado as pedras para sair fogo, estava lá o homem da pedra. Com certeza, na hora que ele viu o cara chegando com fósforo, fazendo isso aqui, ele, mas tá ficando sem graça a vida. Talvez o outro cara que viu alguém chegar lá, apertar um botão de um fogão lá e acender automático, também achou mais sem graça ainda. Ou uma retroescavadeira. Não, vamos fazer com pá para manter o nosso estilo, quando você pode ter uma escavadeira. Então essa nova geração que está aí, eles vieram para viver. Eles vão se adaptar. Se adaptar com o robô. Não tem conversa. É o mundo do robô. Agora, volto a dizer, por isso que a mudança de comportamento chegará a um ponto que nós não vamos precisar nem coçar nossas costas. Porque vai ter alguém atrás aqui, um robô, assim, cara, ele vai coçar suas costas. Então, hoje, volto a trazer como referência novamente Henry Ford. Henry Ford, um dia, ele se irritou muito quando ele estava produzindo lá, seria essa Ford T, até eu tenho um Ford T também. Ele disse assim, eu não sei por que eu contrato 2 braços e vem uma cabeça junto. Quer dizer, cara, não pense, faça. Operacional. E hoje o Oséias Ford, desculpa essa brincadeira, mas assim, o Oséias Ford diz assim, viu, eu não sei por que eu contrato uma cabeça e vem 2 braços juntos. Porque as pessoas estão chegando ao ponto que não precisam fazer mais nada. Quer ver um exemplo? Eu tive Covid, quase morri no Covid. Quase morri realmente. Eu não tive perdi todas as minhas habilidades, né? Fui entubado 2 vezes. E chegou ao ponto que quando eu estava no Einstein, meus dedos não tinham movimento nenhum mesmo, não tinha, e cognitivamente ruim. Aí eu tive que começar a fazer tudo de volta como se fosse lá no tempo de prezinho. Juntar pontinho com pontinho, aprender a desenhar uma letra A com pontinhos. Caligrafia, realmente. Mas um pouquinho antes da caligrafia não tinha os juntar pontinhos para você aprender a fazer um E, fazer um I. Eu fiz isso de volta, Mário. Agora, 3 anos atrás. Aí se você me dá um livro desse para mim autografar, o autógrafo eu consigo fazer rápido, porque eu faço bastante. Mas se eu for fazer uma dedicatória para você hoje, cara, minha letra sai muito feia. Ela nunca foi bonita, realmente. Mas sai pior do que era, cara. Porque eu tenho dificuldade de escrever. Pô, Zé, faz 3 anos. Mas eu não escrevo.
Eu não escrevo, a gente não escreve hoje em dia. Sem chance. Então você só tecla. Então eu falei, cara, eu não pratico, por isso que, claro, como eu vim de uma geração passada, até escrevia naturalmente. Mas é como se eu fosse uma criança de 3 anos aprendendo a escrever. Hoje escrever para mim é um problema seríssimo. Até no celular, assim, cara. Então, assim, pra mim, por quê? Porque a gente não escreve mais. Pode ver, faz um tempo que você não faz uma frase escrita. Isso com papel e caneta. Na verdade, é só para alguma nota rápida, assim, que falta. Mas eu, aproveitando essa pergunta, falando de inovação, eu sempre identifico muito, né? Eu sou da década de 80 e tinha todo um lançamento de ficção científica, né? Várias linhas. E hoje a gente começa a ver essas coisas acontecendo, né? Então, o próprio celular, se você for ver algum filme um pouco mais antigo, que tivesse alguma coisa espacial, é o que praticamente faz um tablet hoje, né? Então, a ficção científica de lá atrás, aquelas ideias que tem, por exemplo, de Isaac Asimov, né? Elas começam a virar realidade hoje. E agora a pergunta é, qual que é a ficção científica que a gente tem hoje para o que seria a realidade do futuro? Talvez a memória mais próxima que eu tenho seria a ideia do Matrix, né? Da gente começar a viver numa realidade alternativa e entra toda a questão do metaverso. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o meu novo livro, o lançamento que está aparecendo aqui na tela. Olha, Empreenda pelos princípios bíblicos. E para mim poder entrar nesse assunto, falar sobre esse assunto que você está falando para mim. Primeiro que as pessoas quando falam de Bíblia, de fé e empreendedorismo, dá a impressão seguinte: as coisas santas, as coisas de Deus, não se conversam com dinheiro, nem com riqueza. Certo. Mas até mesmo pelo dogma do passado, que, por exemplo, que você tem que ser pobre para você conseguir ser salvo, e tal. Até tem uma base nisso aí. Foi no momento que Jesus chegou para um escriba e disse para ele assim, viu, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Claro, e ele era um escrivão, era uma pessoa de posse, de condições. Cara, você vai deixar tudo o que você tem para você me seguir. Ali quando falava de seguir, não era seguir espiritualmente de forma vertical. Salvação, Deus, céu, alguma coisa assim, não. Não, era um ministério terreno mesmo. Era difícil alguém deixar, porque Jesus veio com um propósito muito fixo aqui na Terra. Mas enfim, só falo isso porque da onde surgiu essa linha de pensamento de que as pessoas tinham que você tem que se flagelar, tem que ser pobre para você ser rico. Por exemplo, nunca vi um rico se salvar. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico salvar. Aí quando fala nessa questão do fundo do camelo, do camelo passar pelo fundo de uma agulha, pelo buraco de uma agulha, se for fazer história, lá no Egito, lá que o pessoal tinha umas agulhas, eram umas pedras, e o camelo não passava por ali. Então, era outra coisa, as pessoas pensam que é agulha de costurar. Então não vou nem entrar nessa parada aí. Mas enfim, vamos falar de inovação. Quando nós olhamos no livro de Romanos 12:6, se não me engano é isso que está escrito, diz assim, ó, e Deus que traz a existência as coisas que ainda não existem, como se já existisse. Olha que massa, cara. Mário, Deus, ele vive algo que nós não vivemos ainda. Ele já está vivendo. Porque ele traz a existência. Aquilo que ainda não existe. Foi a tua pergunta agora. Aquilo que não existe ainda. Como se aquilo já existisse. Então, assim, quando eu convido as pessoas assim, olha, gente, fala com Deus. Você pensa, claro, hoje nós temos um país que 84%, se não me engano, 84%, é um país cristão. Seja ele católico, ou seja ele protestante, a Bíblia é a mesma e a base de fé dele é Deus, correto? É Deus, então a base dele é com Deus. Então veja só, se ele ele encontra o seu Deus, e nós encontramos Deus aonde? Na Bíblia. Então se a pessoa acredita em Deus, ela tem que acreditar na Bíblia. Sim. A primeira fundamentação é essa. E se você encontra um Deus, que é o nosso Senhor, dizendo assim, e Deus que traz à existência as coisas que não existem, como se já existisse, por isso eu digo assim, rapaz, se aconselha com Deus. Busca Deus. Deus, me dá. E sabe qual que é meu pedido todos os dias de manhã? Eu quero ter a mente de Deus. Essa mente aí. De trazer à existência as coisas que não existem, como se já existisse. Porque toda inovação, ela não está materializada ainda. Porque o dia que ela se materializar, não é mais inovação. Ela já é realidade. Sim. Então toda inovação ela está na minha mente, está na sua mente, está na mente das pessoas que estão nos ouvindo agora. Toda inovação ela não existe ainda.
Por isso que Deus fala, e Deus que traz existência as coisas que não existem como se já existisse. Deus, como ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós entendemos que o Deus é o Deus da origem, é o Deus do hoje e é o Deus do infinito, do futuro. Então, quando nós falamos isso, é como se nós estivéssemos, quando nós andávamos lá atrás, os nossos avós, os antepassados, andava a cavalo. Hoje, se não me engano, a Apple lançou o iPhone 15 recentemente, não é isso? iPhone 15. Lá, quando nós andávamos a cavalo há 70 anos atrás, nossos avós, Deus já estava com o iPhone 15, batendo papo. É isso. Deus trazer à existência as coisas que não existem, como se já existisse, é isso. Então, assim, a inovação ela é de Deus. Quando Deus fala com Daniel, dizendo assim, Daniel, você termina de escrever as coisas que tem que ser falado, tá? E encerra as palavras. E nos últimos tempos, qual que é o último tempo? É isso agora. Nesse momento que nós estamos fazendo aqui, é o último tempo. O amanhã não existe ainda. Sim. Então, o último tempo é o presente. E nos últimos tempos, os homens correrão de um lado para o outro, quer dizer, uma vida acelerada pra caramba, porque nós, hoje, eu percebo isso. Eu não tinha avião, comprei avião, e às vezes eu falo, ontem mesmo quase perdi uma palestra aqui em Ponta Grossa, porque eu estava em São Paulo, terminando um compromisso lá, falei, gente, já chego aí, entrei no avião rapidinho, cheguei aqui correndo, cheguei com 15 minutos de atraso para poder palestrar aqui no UTFPR. Então dá a impressão que eu tinha que acelerar mais ainda. E ele escreve dizendo assim, e o homem correrá de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. A ciência, o que é ciência? É falar só da NASA? É falar, não, ciência é tudo que nós estamos criando, toda essa bolha que nós estamos criando aí, inovação, tecnologia, a questão da medicina, do agronegócio, genética, a questão aqui, até um hospital que foi feito aqui em Guarapuava, genoma ali, coisa e tal. Então, cara, muito bacana, é isso, é a ciência. Tá, mas um Deus que há muito mais de 2.000 anos atrás já falou isso, já sabia tudo isso, é porque ele traz existência. Tudo que nós estamos vivendo hoje, ele já viveu. Quando ele falava com Daniel, ele já estava vivendo isso que nós estamos vivendo. Então, quando as pessoas hoje querem tirar a fé, a questão religiosa, a questão de tirar do empreendedorismo, tirar fora da criação, tirar fora do empreendimento, de riqueza, de tudo que nós construímos hoje, está errado. E Deus, ele quer ser o nosso Senhor. Sim. E não é assim quando chegar lá, para aqueles que acreditam na salvação eterna. É enquanto estamos vivendo hoje, enquanto nós estamos aqui. Então, quando você me faz essa pergunta, Zé, qual será o próximo passo? Eu consigo chegar até esse ponto. Que o homem sempre será um ser muito importante, mas desde que ele tenha um mindset preparado para cada etapa da vida. Hoje nós vivemos coisas que nós não vivíamos no passado. Eu estou criando um resortzinho aqui em Ponta Grossa para receber só empresários, então tem resort Eco Business, e eu criei um armazém lá no meio da mata. Só para recordar as coisas do passado, porque eu gosto dessa coisa mais nostálgica da vida. E eu estou criando lá um espaço, um salão de realidade aumentada, mas para chegar lá, tem que passar no meio de um museu, que tem carroça, que tem carros antigos, que tem todas essas paradas aí. E lá eu comecei a comprar esses vasilhames, não é vasilhames, embalagens antigas, de azeite, de banho na lata, coisas. Rapaz, e a gente falou, rapaz, imagina que eu vivi tudo isso. E as transformações foram acontecendo, e não é nem questão de ser rápido, dá a impressão que ela é quase que imperceptível, mas ela é tão rápido. Tá tão rápido, eu tenho 52 anos de idade, que eu paro e falo assim, meu Deus do céu, e a cada dia piora. Imagine da fita pro MP3, por exemplo. Isso aqui é acelerado. O que aconteceu nos primeiros 10 anos da minha vida não foi da mesma forma que aconteceu dos 10 para os 20, e agora o que aconteceu em 50 anos da minha vida, nos últimos 2 anos aconteceu a mesma quantidade de mudanças e transformações. Aí, trazendo para o nosso mundo do empreendedorismo, Zé, e o que fazer para se manter atualizado? Primeira coisa, ser constante. Em tudo. Ser inconformado. Ser inconformado, para mim, é a coisa mais importante que existe. É você não aceitar o status quo.
questionar tudo que você está fazendo. Rapaz, mas isso aqui tá legal, isso aqui tá cumprindo minhas metas. Ô, minha empresa tá boa, foi o melhor mês, cumprimos as metas, ok. E Você agora? questionou o processo? Foi feito no grau de excelência que deveria ter sido Eu estava ontem, acho que ontem ou antes de ontem, eu estava em Curitiba, não me lembro mais, foi ontem, foi antes de ontem. Eu estava na Gediz, acho que ontem. Estava na Gediz, uma empresa muito da área de energia renovável, de Curitiba, dando uma palestra para eles. E eu falei o motivo, falei, gente, você quer ver uma coisa? Eu estava falando para uma grande galera de vendedores. Eu falei, gente, eu trouxe um assunto que está no meu primeiro livro, no Gestão Fácil, que eu disse para eles assim: quando a gente não observa comportamento, a gente sempre deixa alguma coisa para trás. Eu falei, e um dos fatores que faz isso acontecer, sabe o que é? Metas cumpridas. Faz a gente parar de observar no produto, no serviço. E eu fiz uma observação, que está no meu livro, inclusive, no Gestão Fácil. William Poynter, há mais de 100 anos atrás, as pessoas tinham dificuldade de abrir a garrafa. Eles tinham dificuldade, inclusive, de fechar a garrafa. Aí ele foi e criou aquele modelinho de tampa. Tá? Modelinho de tampa, criou aquelas garrinhas e criou o abridor. Tá? Ok. Então aquelas garrinhas maravilhosas, abriu a garrafa. Depois de 100 anos, alguém veio agora aí, uns 20 anos atrás, e criou as long neck, que é aquela que você... Que gira, né? Você gira. Aí é o seguinte, você toma cerveja, Mário? Manda um colega teu filmar você abrindo uma garrafa. A primeira experiência tua quando você vai abrir uma garrafa long neck é esta aqui, ó. Olha o meu rosto. Da força. Porque aquilo dói a mão, cara. Aquelas garrinhas que estão ali, o William Poynter não fez para as nossas mãos. Aquilo foi feito para o abridor enroscar ali uma alavanca. Ó, criou a alavancazinha, que abridor, alavanca, e abre, ok. Aí vem alguém e inventa a rosca, aquela rosquinha. Mas a tampa continua a mesma. Mas muito provavelmente, a hora que lançaram as long neck, que agora dava para abrir com a mão, vendeu muito. As metas foram cumpridas. Só que ninguém parou para observar o comportamento de um usuário. Ou o cara que criou nunca abriu uma, ou a mão dele é de pedreiro, sei lá do quê. Porque, cara, eu me sinto até incompetente, porque se eu pegar uma garrafa daquela para abrir, cara, ou você põe a camisa, põe na camisa aqui, tá? Porque não tem condições. Dói a mão do cara. Você imagina, cara. Olha o rosto de uma moça tentando abrir aquilo. Olha o rosto de não precisa nem ser uma mulher, um homem mesmo que não tem a mão tão calejada assim. Eu mesmo não consigo abrir. Por quê? Porque são pessoas que não aprimoram o serviço, não param para analisar o produto, não melhoram o que tem que ser melhorado. Mesmo nós estamos em um país em grande desenvolvimento, ainda tem muitas coisas para fazer. Talvez aqui esteja uma ideia, o pessoal aí que criaram essas long neck, que pare de ficar colocando essas tampas de garrafa, porque o cara, antes de beber o líquido, ele tem um sentimento, ele passa por uma experiência de dor. Isso é uma das... Não, e é muito comum no nosso pensamento, né, depois que alcança uma realização, tá satisfeito por ela. Tem algumas frases que o pessoal fala em negócios que é justamente: tente a todo momento matar o seu próprio negócio, identificar quais são os problemas. Mark Zuckerberg fala sobre isso bastante, inclusive. E justamente, é assim que você consegue fazer as inovações. Poxa, bati a meta, por quanto tempo eu vou bater a meta? E realmente, quando você fica na dianteira de algum negócio, de algum segmento ou qualquer coisa, o esforço que você tem que exercer para conseguir se manter é você conseguir acabar com o seu negócio todo dia para criar um modelo novo, entender uma forma nova, melhorar um processo e manter ele sempre em crescimento contínuo, né? Fazer o tal do Kaizen. E isso é regra da vida. Puxando um pouco a ideia da Bíblia, eu gosto de uma citação que eu vi uma vez, que a tua cruz ela sempre vai ficando mais pesada na medida em que você carrega ela. E todo esse processo de progressão e crescimento humano que a gente tem, o mesmo empresarial, ele também vai nesse sentido. A gente sempre tem que estar carregando mais, né? E como empreendedor, isso né? A responsabilidade sempre fica maior. Tem uma frase, existe um texto na Bíblia, não me recordo onde está agora, mas diz assim: a quem muito for dado, a muito será cobrado. Mas existe uma frase que define muito bem isso que nós estamos falando aqui, que eu trago isso constantemente nas mentorias que eu dou, que diz assim: nem tudo o que está dando certo está certo. Sim.
A hora que alguém vier fazer o certo, aquele que estava dando certo vai ter dificuldade de se manter no mercado. Então, nesse mundo de transformação rápida, todos os dias, nós temos que nos mantermos buscando, a gente tem que se manter buscando conhecimento constantemente. Mas está aqui a observação. Informação é diferente de conhecimento. Infelizmente, nós temos hoje pessoas querendo empreender. Aliás, nesse mundo das startups, do qual inclusive nós estamos montando aqui a Lions Startups em Ponta Grossa, um prédio com 5 mil metros quadrados, capacidade de incubar lá 300, 400 startups. Uma das grandes recorrências que você vê e conselho que a gente dá para essa nova geração de empreendedores, que já vem com a modinha na mente, né? Rapaz, estou montando um negócio aqui que tenho certeza que vai ser unicórnio, vai ser unicórnio. Eu falei, querido, você tem noção do que você tem que percorrer para ser unicórnio? Pode ser que você seja unicórnio, pode ser que você não seja unicórnio. Só que o caminho mais fácil de você ser unicórnio é esquecer do unicórnio agora. É você se preocupar com o processo. É você se preocupar em realmente criar, que se debruce em cima do teu produto, do teu serviço. Se preocupe com a tua empresa em si nesse momento. Que vai chegar a hora de fazer M&A, você é da área das finanças, Mário, sabe disso. Vai chegar a hora que... Porque negócio, o dinheiro, uma instituição, quando ela pega o dinheiro do cliente, rapaz, ela tem que realocar rápido esse dinheiro, porque tem que gerar receita para poder devolver o dividendos, dividir juros e devolver juros, alguma coisa. Cara, então o dinheiro, as pessoas têm que entender que está todo mundo desesperado por boas oportunidades. E hoje, na verdade, a gente viu que... O mercado está querendo boas oportunidades. A gente estava nessas questões de startup, mas, por exemplo, existe um foco muito grande no resultado e não no processo. Eu, particularmente, acredito que... E, às vezes, né, tem uma frase que a gente diz no mercado financeiro, que seria uma forma de falar invertido que você falou, que é: você não pode ter o azar de acertar fazendo a coisa errada, né? Então, o que acontece? Você está desenvolvendo o processo e porque toda a maré ou a bolsa, vamos dizer, está a teu favor, por mais que você reme para trás, você vai para frente. E quando vem a novidade, quando a onda quebra, que você identifica isso. E a gente tem, talvez até por toda a questão de tecnologia hoje, e toda essa dispersão, como você falou, a gente perde a capacidade de focar e perceber detalhes dos processos, está no presente mesmo, para identificar pontos de melhoria, que sempre vão ter. E com atletas de elite, né, a gente sempre vai ver esse processo. É incansável o processo de melhoria que eles têm, né? E o maior erro que a gente pode cometer é justamente permitir, às vezes, que o ego se dê por satisfeito, né? E beleza, já sou campeão, acabou. E as grandes personalidades que a gente vai identificar, você não vai ver esse tipo de comportamento delas. A excelência, ela é contínua, né? E essa progressão, essa identificação do processo, né? O que o Spotify pensou lá na época não é... Eles nem imaginavam como eles estariam hoje, mas estavam sempre com foco no processo, nessa melhoria contínua. Processo. Né? É o inconformismo, né? O inconformismo. E existem umas aulas que nós tivemos aí, Mário, mais ou menos na década de... início dos anos 2000, final de 90, que muitos palestrantes, professores que escreviam sobre gestão, que foi lá falar sobre o status quo. Né? Status quo. Questionaram o estado em que está uma empresa, um negócio. Rapaz, isso é tão relevante até hoje. As pessoas, os escritores, os mentores tinham que voltar a falar sobre isso. Porque isso é uma nomenclatura lá americana que ficou no passado. E não, isso aí precisa... o questionamento precisa continuar acontecendo. E isso deve acontecer na nossa vida pessoal, como mentores, como instrutores, enfim, e nos negócios. É você questionar o Estado. Tá, por quê? Os porquês. Por que isso? Mas por quê? E se eu fizer isso, o que acontece? Mas por que não acontece? Por que tal coisa? Então, aprender a questionar as coisas, porque as melhorias só vêm do inconformismo. Sim. Você não pode... Inclusive, tem um texto dentro da Bíblia que está no meu livro, que diz assim, ó, se não me engano, em Romanos está escrito, e não vos conformeis com este mundo. Mas, não, eu fiz uma live agora recente, mas renovai-vos pelo poder da mente. Quer dizer, veja só, não vos conformeis com os padrões desse mundo. Rapaz, isso está na Bíblia, isso é inovação na veia. Cara, o mundo está aí, ele tem um padrão.
O que a Bíblia está dizendo? Não se conforme com ele. Porque a única forma de você renovar, de você inovar no mundo, é através do inconformismo. Para você mudar o padrão das coisas, é você questionar ele. E as pessoas ainda falam assim, mas será que está certo misturar a Bíblia com empreendedorismo, com o mundo empresarial? As Tá coisas aí, não são separadas. isso está dentro da Bíblia. Que não foi eu que escrevi, rapaz. Tá lá, foi o apóstolo Paulo que escreveu. Tá aí, gente. Mas na Bíblia, até para a gente concluir, né, a gente vê várias situações, e na verdade, como que eu posso dizer? Eu comecei há pouco tempo não, já tem um certo prazo aí que isso tem acontecido, em procurar informação. Porque o que você tem ali? Um compêndio de conhecimento acumulado e que trouxe a humanidade ao ponto que ela está hoje. Então, se lá atrás, poxa, falava, não é legal você roubar o teu amigo, do teu colega, matar o teu amigo, isso foi permitindo com que a gente conseguisse viver de maneira mais civilizada. E vários dos aprendizados que a gente tem na Bíblia, né, são interessantes. Esses são princípios, né? Isso tem que ser mantido, né? E o que acontece? Eu busquei recentemente a história do Davi, né? A gente sempre lembra do Davi e Golias, mas tem o fim do Davi, né? E que foi o pai de Salomão, que teve todo o império de sabedoria e também teve um fim parecido com o de Davi. E em alguns casos empresariais também, a gente identifica esses comportamentos, né? As pessoas que cresceram muito e às vezes por questões de ego ficam estagnadas naquela situação ou numa ideia de poder e controle e por isso mesmo elas acabam afundando. Eu não lembro agora o nome, mas tem aquele caso do empresário que deu origem ao filme do Aviador, né, que foi exatamente esse caso. Eles deixaram um pouco romântico ali a história dele, e tem até o caso da DeLorean, do carro, né, que no final da vida dele, da empresa, ele estava tentando traficar drogas para poder manter a empresa, né? Então a gente vê esse movimento, né? E quando a gente pensa na Bíblia, a Bíblia tem muito essa questão de você trabalhar o teu próprio ego, né? Como que você identifica isso hoje na jornada do empresário, até pensando num empresário médio, né? O que digamos assim, distorce a mente das pessoas a ponto de cometer essas gafes aí em relação ao próprio ego. Rapaz, existe um texto na Bíblia que inclusive não está no meu livro também. Eu só fosse escrever um livro sobre esse Fiz a pergunta certa e tal. O segundo livro, eu já teria assunto para o segundo livro, já Empreenda pelos Princípios Bíblicos. O apóstolo Paulo diz assim, como diz você para encerrar aqui, quero deixar essa aula para as pessoas. O apóstolo Paulo disse: sejam firmes e constante, sempre abundante na fé. Abundante na fé. Aí ele diz assim: não pense de si mais do que você deveria. Em outro texto da Bíblia fala assim: não pense de si mais do que você é. Entendeu? Uhum. Não pense de você mais do que aquilo que você realmente é. Quer dizer, o problema das pessoas é o seguinte: as pessoas, elas não entendem que o processo da vida é ser firme, ter um propósito bem definido, ser constante. Pessoas que não são constantes são aquelas pessoas que nascem no dia 31 de dezembro, à meia-noite. Cara, esse ano eu vou fazer academia, esse ano eu vou mudar meu hábito alimentar. Uhum. 30 dias acabou tudo, não está fazendo mais nada. Essas pessoas não trazem resultado na vida. Mas aquele cara que firmou um propósito dia 31 de dezembro, naquela virada da meia-noite, que foi lá e fez todo o propósito dele, e que chegou com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, lá no final do outro ano, esse cara, eu tiro o chapéu para ele. Porque isso foi constante. Com certeza, o resultado chegou. Todo o propósito, toda pessoa que busca com afinco, ele traz resultado. Ele traz resultado. Se uma pessoa, Mário, se ele lê 1 hora por dia, esse ano eu vou ler 1 hora por dia, chegue e bater um papo com ele daqui 1 ano. Uhum. É outra pessoa. Sim. É outra mentalidade. O problema é que as pessoas, elas criam alguma coisa, mas não dão sequência. Outra coisa, ser abundante. O que é ser abundante? Na abundância falta alguma coisa? Não. Não. Até sobra um pouco, dá impressão, não dá? Sim. Né?
Quer dizer, como que você vai criar uma coisa e você não vai ser abundante? Ou você acredita e você mergulha de cabeça naquilo que você está fazendo? Agora, ficar entalado na cerca, não, nem pro lado de lá e nem pro lado de cá, estou parando para ver o que vai acontecer no teu próprio negócio, isso não vai rolar, cara. Não vai rolar. Eu acho lindo quando eu encontro um cara com pouco dinheiro, mas ele está empreendendo, e ele vai lá e ele financia a casa dele, ele financia o carro dele. Você é o responsável. Imagina, você tinha a tua casa pago, agora você vai empreender, foi lá financiar a tua casa, o seu carro. Mas, cara, você não tem coragem de pegar o que é teu e botar no negócio, que é que eu ponho. Quer dizer, nem você acredita no teu próprio negócio, porque como diz o turco, né? Casinha não dá casinha, mas lojinha gera outra lojinha, né? Quer dizer, nem o cara acredita no negócio dele, ele vai querer que eu acredite. Compre, né? Então, assim, isso é ser abundante. É o cara que tem convicção naquilo que está fazendo. E outra coisa que o Paulo fala é sobre isso, viu? Não pense de você mais do que aquilo que realmente você é. Seja comedido em tudo que você pensa de si mesmo. Por quê? Porque o ego destrói as pessoas. O ego faz as pessoas, eu sou, eu quero, eu sou. Não, viu? Isso aí não funciona. A vida é o seguinte, deixe que as pessoas percebam a gente. Deixe que os nossos resultados falem por nós mesmos. Então, o mundo dos negócios é esse. As pessoas, quanto menos vaidade, menos ego, mais resultado positivo. E só um comentário agora que você falou de Paulo. Eu lembro que eu tive uma situação que eu fiz assim, e foi muito estranho, porque eu falei assim, Deus, me diga o que eu faço. Daí eu abri a Bíblia assim, tipo, parece que é forjado o que eu tô falando, né? Mas caiu justamente em Paulo. Que é a pergunta que ele fazia, poxa, né? E agora? E quando a gente fala em abundância e deixar as coisas em mão de Deus, eu vejo que Deus, na verdade, é aquele suporte que você tem para aquelas coisas insustentáveis, né? E que justamente quando você tem esse impulso de vou pular do abismo, né? Que muitas vezes na vida empresarial a gente tem, quando você dá esse pulo e arrisca com o risco, né? Assume esse risco e se sente amparado por isso e não fica olhando para trás, né? É justamente quando você dá aquela virada de chave e você consegue alavancar as coisas. E muitas vezes também, por pressões de vários lados que vão ocorrer, a gente duvida desse próprio potencial. Então, do mesmo modo que eu não posso acreditar tanto em mim, eu também não posso desacreditar. E esse ponto de equilíbrio, né, que talvez seja a grande virada de chave. Por isso que ele fala, né? Sejam comedidos no que você pensa de você mesmo. Não que você não pode, você tem que se valorizar, você tem que perceber todos os seus valores. Só seja comedido. Agora, não, você não pode se vitimizar. Não, calma aí. Só não passa do limite. O comedido o que é a palavra comedido? Na medida. É na medida, é exatamente isso. E nós temos que realmente tomar esse cuidado para que você não se vitimize ou crie um sentimento de inferioridade que ninguém empreende com esse tipo de sentimento. Sim. E também não tenha um ego inflado ao ponto que você viva em um patamar de coisas que não são a realidade do mercado nem da vida comum, né? Maravilha. Oséias, quero agradecer imensamente a tua presença aqui, a oportunidade. Eu sei o quanto que a tua gente é escassa, a gente sempre tentando conversar, e especialmente pelos ensinamentos, né? Pelos ensinamentos e a vivência que a gente tem, essa bagagem que a gente traz, e principalmente quando a gente consegue ancorar com alguns pontos que às vezes estão na mão, como a própria Bíblia, é muito importante, acredito que não só para mim, mas para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu quero deixar uma frase aqui de final, para encerrar, para todos os nossos ouvintes, que eu gosto muito dela. Michael Jordan falou essa frase, Bernardinho replicou, e eu também gosto muito. Ele diz assim, o desejo de se preparar tem que ser maior do que o de vencer. Perfeito. Então, em vez das pessoas começarem a olhar já logo no resultado, faz o seguinte, cuide do processo, cuide do meio, que o resultado é o troféu. E a hora que ele chegar, ele chegou. Pronto. Enfim, é isso aí. Muito obrigado, Zé. Obrigado a você, Mário.